Vamos estudar esse livro completo. Livro de Neemias, capítulo 1. Ontem nós expomos os 4 primeiros versículos, então nós vamos partir hoje do 5 até o 11, tá bom? Vamos dar continuidade. Ao ler o texto, não feche a sua Bíblia. A oração de Neemias. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença. Dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que te ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converteres a mim, e os guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Esses ainda são os teus servos, o teu povo, que resgatastes com grande poder e com tua mão poderosa. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Então nós tratamos ontem, dos versos 1 a 4, Neemias como um consolador. E Neemias como um consolador, ele está perto dos homens. Lembre-se disso, um consolador, ele está perto de pessoas. Nós vimos ontem como Neemias estava na cidadela de Suzã, sendo copeiro do rei Artaxerxes, e que por causa de uma pergunta: como vai os meus irmãos? Essa pergunta o responsabilizou, e quando ele ouviu a resposta: vai nada bem, Neemias. Os que ficaram em Jerusalém estão com as portas queimadas, estão com os muros derrubados. O povo está em grande miséria e desprezo. Ao ouvir isso, Neemias sentiu o chamado de Deus, a vocação. Ele disse: Deus está me chamando. E Neemias agora não vai mais se apresentar como um consolador apenas, mas como um intercessor. Se um consolador ele está perto de pessoas, o intercessor está perto de Deus. Alguém que consola, que tem o ministério da consolação, está perto de pessoas, mas o intercessor está perto de Deus. E eu quero destacar para nós os atributos desse intercessor chamado Neemias. Primeira coisa, o intercessor é alguém que sente o fardo do outro sobre si. Verso de número 4 e 5, vamos ler juntos. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus que está nos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O primeiro atributo de um intercessor é que o intercessor, ele sente o fardo do outro sobre si. Não dá para ser um intercessor com o coração gelado. Não dá para ser um intercessor frio. É impossível
alguém que recebeu de Deus o ministério da intercessão, orar sem sentir o fardo do outro, a dor do outro. Eu vou falar o que eu falei ontem e vou repetir durante algumas semanas aqui. Neemias, ele está sentindo a dor de um povo que está a 1.500 quilômetros de distância. Neemias poderia dizer assim: olha, eu estou a 1.500 quilômetros de distância, não tem nada que eu possa fazer. Eu não sou quem dá as ordens, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho recurso. Na linguagem popular que nós usamos, os judeus que se virem. Mas não, nós olhamos que Neemias é capaz de orar, Neemias é capaz de jejuar, Neemias é capaz de chorar, não pela sua dor, pela dor do outro. Qual foi a última vez, irmãos, que nós choramos pela dor alheia? Qual foi a última vez que nós deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo e olhamos para quem está do nosso lado? Já chorou por alguém? Já levou o fardo de alguém? A palavra misericórdia no hebraico, ela traz o significado de alguém que não só sente compaixão, mas alguém que veste o corpo do outro, que sente na pele o que o outro está sentindo, que vê com os olhos do outro. Misericórdia é você se colocar inteiramente no lugar do outro, é você se compadecer, e não somente se compadecer, irmãos, mas fazer algo em benefício de outra pessoa. Aí você pega Neemias, que Neemias era um camarada que nunca tinha pisado em Jerusalém. Neemias, ele nasceu na onde? Fora do território, durante o período do cativeiro babilônico. Período esse que não existia mais templo, período esse que não existia mais ritos religiosos, período esse que os sacerdotes não exerciam mais o ofício sacerdotal. O judaísmo estava como se fosse uma religião esquecida, não mais praticada. Aí você pega esse homem que nunca foi em Jerusalém, que não nasceu em Jerusalém, e esse homem é capaz de chorar pelo seu povo. A primeira coisa que o intercessor, a primeira marca de um intercessor ele é alguém que sente na pele o que o outro está sofrendo. Se você não quer sair da sua zona de conforto, o ministério da intercessão não é para você. Se você não quer sair da tua redoma de vidro, o ministério da intercessão não é para você. Se você não quer sofrer pela dor alheia, o ministério da intercessão não é para você. Porque o intercessor é aquele que sente a dor. E ao ler esse texto e ao meditar nesse texto, pastora Ruth, eu vejo a nossa história de uma família que sem recursos, sem promessas de homens, sem projeto, atenderam um chamado de Deus para ficar rico, para ser bem-sucedido, para ser influente, para cuidar de pessoas, para cuidar de gente, para amar pessoas. Vocês sabiam que o estado, a região nordeste do Brasil é uma das regiões mais esquecidas do nosso país? Vocês sabiam disso? E principalmente para nós que moramos no interior.
Dificilmente os governantes olham para a gente, não é verdade? Mas sabe quem olha e quem assiste? O Deus que está nos céus. Intercessão. Mas além disso, o intercessor é alguém que reconhece a soberania de Deus. Veja, por favor, o verso de número 5. O verso de número 5, olha o que Neemias diz. Olha como ele começa a oração dele. E disse: "Ah, Senhor Deus e presta atenção como ele se dirige a Deus. Ah, Senhor Deus que está na onde? Grande e temível." Hoje em dia, parece que nós estamos vivendo um tempo que temos muita intimidade com Deus nas palavras. É só nós observarmos o que está fazendo sucesso aí na mídia. O gospel. Como é que normalmente a gente se dirige, os gospels se dirigem a Deus? Papai, paizinho, amor. Eu canto isso, o meu amado. Mas me parece que só tem intimidade com palavras. E quando a gente vai olhar a vida do cidadão, é totalmente contrária àquilo que ele canta. Só que como é que Neemias se dirige a Deus? A Deus que estás na onde? Primeira coisa que você precisa entender, que eu preciso entender, que nós precisamos entender: Deus, Ele é o Deus Emanuel. Ele está conosco, sim ou não? Ele está perto, sim ou não? Mas Ele habita nos céus. Ele está nos céus. Às vezes, Leide, nós pensamos que Deus é igual a gente, que se desequilibra, que perde o controle, que fica bravo, que fica irado, que sente raiva, que sente frustrações. Deus não tem desequilíbrio emocional. Deus é o mesmo. Como foi que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu, Ele está entronizado, Ele governa, Ele reina. Ele está no céu. Agora, Ele diz que há Deus dos céus e Deus o quê? Está escrito aí: Deus grande. Deus é grande. É o que nós cantamos aqui hoje. Quão grande é o meu Deus. Ele é imenso. Ele é inesgotável em seu ser. Pastor, o que significa isso? É que nem toda a eternidade bastaria para você conhecer Deus, porque Ele é inesgotável, Ele é infinito. Ele é grande, irmãos. Você entende que quando você dobra o seu joelho, você está na presença de um Deus que está no céu, e você está na presença de um Deus que é grande. E aí quando você tem essa consciência, você entende uma coisa: não existe causa impossível para o meu Deus, porque Ele é grande. Agora ele usa uma terceira palavra e ele diz assim: que Deus, Ele está dos céus, Deus grande, o quê? Temível. Irmãos, vocês sabem que as pessoas que zombam de Deus hoje, vai ter um dia que elas vão ter muito medo? Sabe quem diz assim: ah não, Deus não existe, Deus é um delírio. Outros querem expulsar Deus da ciência. Tem gente que quer banir Deus no céu. Diz: não tem Deus lá no céu, não existe um Deus. As pessoas que zombam, que escarnecem, que riem, vai existir um dia
que elas vão ter muito medo. E não vai ser da morte. Não vai ser da morte. Vai ser da ira do Cordeiro que vai cair sobre a cabeça de todos aqueles que não nasceram de novo. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus que está no céu. E Ele é um Deus temível. É assim que Neemias se dirige a Deus. Agora preste atenção. Ele sabe que Deus, ele reconhece a onipotência de Deus. Porque, irmãos, o que é oração? Me dá uma definição de oração. Oração é você unir a fraqueza humana com a onipotência divina. É você que não pode nada, que é fraco, com o Deus que tudo pode, que é forte. É você levar a sua oração a Deus e assim: Senhor, eu não tenho estratégia, eu não tenho sabedoria, eu não tenho força, em mim não há, Senhor, nenhum mecanismo, não há solução para o problema, mas o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos se frustram. Isso é oração. Isso é oração. Oração é você conectar o altar aqui da terra com o trono de Deus do céu. E você tem em mente o que aquela canção gospel diz e fala: se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é sempre Deus. Mas o intercessor é mais do que alguém que sente e reconhece a soberania de Deus. Ele é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Veja o verso de número 5, a parte B. Isso aqui é consolador. E disse, vamos ler o começo: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Aí olha isso: que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e te guardam os teus. Preste atenção, irmãos. Quando a gente senta para estudar a Bíblia, a gente fica emocionado, porque Deus, Maria Emília, é um Deus de aliança. Louvado seja Deus, porque Deus é um Deus de aliança. Louvado seja Deus, porque Deus é um Deus de promessa. Sabe, irmãos, Deus, Ele fez uma aliança comigo. Deus fez uma aliança com você. Deus fez a seguinte aliança conosco: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vós sereis os meus filhos. E Ele guarda essa aliança. Preste atenção, irmãos. Ele guarda essa aliança. É o que Neemias está dizendo o seguinte: ei, Deus, nós estamos em pecado. Vocês lembram por quê? Eu falei isso ontem. Vocês lembram por quê os judeus estavam no cativeiro babilônico? Por quê mesmo? O que foi que levou os judeus para o cativeiro babilônico? Um de cada vez. Pecado. Pecado. Idolatria, pecado. Desobediência. Eles estão do jeito que estão por causa do pecado. Agora preste atenção. A gente pensa que quando Deus nos disciplina é porque Deus não nos ama. Eu vou te fazer uma pergunta para você, Clécio, que é pai. Quando você disciplina Vinícius, é porque você não ama? Pelo contrário, porque ele ama Vinícius e não quer Vinícius tropeçando, caindo de novo. Ele quer que Vinícius volte para o caminho certo, para os princípios, para os parâmetros. Aí ele vai lá e faz o quê? E se você é pai, se você é mãe, não disciplina o filho de vocês, vocês vão ter problema no futuro. Vão ter problema. Porque Deus é pai e Deus nos disciplina. Sabe o que acontece, irmãos? Deus, Ele manda a disciplina para mim e para você, para nos colocar de volta no caminho certo.
Disciplina é um ato de amor. É por isso, irmão, que quando o pastor de vocês, seja eu, seja o pastor Braga, ou seja qualquer outro pastor, dizer o seguinte para vocês: filha, filho, tá errado, não fica com raiva não. Não fica com raiva do pastor não. Ele fala aquilo porque ele quer pastorear a sua alma, irmãos. Ele não quer massagear o seu ego. Ele quer pastorear, é cuidar, é alimentar, é levar você para onde? Para o céu. Aí Neemias vem e diz o seguinte: Deus, tu que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Presta atenção, quando você for orar, lembre Deus que Ele é um Deus de aliança. Lembre Deus que Deus é um Deus que não desampara você. Lembre a Deus que Ele vela em cumprir a sua palavra. Agora preste atenção. Um intercessor é alguém que importuna Deus com as suas súplicas. Veja o verso de número 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus. Olha o que Neemias fala para Deus. Neemias é um camarada que ele chega para Deus, ele fala assim: Deus, abre o olho aí, viu? Ô Deus, abre os ouvidos aí, porque eu vou falar. Já pensou numa coisa dessa? Já pensou você orar desse jeito? Parece uma presunção, né? Deus tem amnésia. Deus precisa ser lembrado. Por que Neemias faz isso? Por que Neemias ora desse jeito? Onde está a confiança desse homem? Sabe o que diz lá em Isaías 62? Não descanseis e nem deis descanso a Deus. Não, irmão, vocês não entenderam. Não descansa e não deis descanso a Deus. Sabe o que Deus está falando para nós? Me importuna. A oração é o que? Jesus falou os que? Pede, bate, busca. Irmão, é você importunar Deus, é você pedir, é você pedir, é você pedir, é você clamar, é você. Irmão, você lembra da parábola do juiz iníquo? Jesus contou uma parábola que havia um juiz iníquo que não temia Deus, e havia uma mulher lá que tinha uma causa para ser julgada, mas essa mulher era pobre, não tinha dinheiro, não tinha recurso, e essa mulher todo dia chegava lá e falava assim: doutor, julga a minha causa, doutor, olha a minha causa, doutor. E de repente o juiz olhou para a mulher e disse: quem é essa mulher? Vamos julgar a causa dela. Aí Jesus nos ensina a ser como essa mulher, a importunar, na nossa linguagem popular, a encher o saco de Deus. Você tem noção, irmãos, de alguém como Isaac? Será que nós temos pique para isso? Eu fico perguntando para mim mesmo. Isaac importunou Deus 20 anos, porque sua mulher era estéril. Será que nós temos pique, energia, disposição para importunar Deus nas nossas orações? O intercessor é alguém que está ali. Senhor, abre os teus ouvidos. Senhor, abre os teus olhos. Preste atenção, irmãos. Porque, olha, veja a parte B. E faço confissão, verso 6, parte B, pelos pecados dos filhos de Israel, as quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos. Isso é muito lindo. Isso é lindo. Ele começa a confessar o pecado. E quando ele vai falar de pecado, quem é o primeiro pecador? Ele mesmo. Ele se inclui.
Neemias não é aquele tipo de pregador que bota o dedo na cara dos outros e diz assim: ó, você tem que se converter, viu? Que nem o vídeo lá da porta dos fundos, ou porta estreita, não sei direito. O camarada chegou, foi evangelizar outro, e ele botou o dedo assim na cara do outro e falou assim: vai nessa que você vai pro inferno, viu? Neemias não é esse tipo de pregador. Neemias, ele clama, ele levanta e fala assim: Senhor, nós temos pecado, eu e a casa de meu pai. Irmãos, isso é lindo. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é você falar assim: Leite está pecando. Outra coisa é você dizer assim: eu estou pecando, eu sou um pecador. É fácil confessar pecado? Ainda mais se for da alta patente da igreja. Não é fácil. O que acontece com as grandes denominações quando tem um escândalo com o pastor? O que deveria acontecer? O pastor deveria se confessar e enfrentar a disciplina e ser restaurado. Mas é isso que acontece? O que as grandes denominações fazem? Abafam, escondem, passa o pano, passa a maquiagem. Aí chega outra notícia nova e a gente esquece da antiga. Mas não, irmãos, nós devemos confessar os nossos pecados. Porque quem confessa e deixa, esse o quê? Alcança misericórdia. Agora presta atenção no verso 7. Presta atenção nisso. Olha o que ele diz: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os seus juízos que ordenaste a Moisés o teu. Preste atenção, irmãos, porque eu pergunto a você: o que foi que chamou a sua atenção nesse verso de número 7? Alguma coisa te chamou a atenção? Ou não? Ele se inclui no próprio pecado. Você já ouviu aquela oração, pastor Ruth, que a gente faz? A gente dobra o joelho e fala assim, irmão, diácono Adilson: perdoa a multidão dos nossos pecados. O que é multidão de pecado? Mas não é um negócio um pouco vazio demais? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. É vazio. Aí Neemias, ele não faz isso. Neemias, ele vai orar, ele começa a dar nome para os pecados. Ah, irmão, isso é difícil. Isso é difícil. A gente reconhecer a nossa omissão, a gente reconhecer a nossa desobediência, a gente começar a dar nome para os nossos pecados. Eu pergunto a você, irmãos, quem ficaria confortável de subir aqui no púlpito agora para fazer uma oração e dar nome para os pecados que você tem cometido, que eu tenho cometido? Alguém ficaria confortável de fazer isso? Aí Neemias começa a citar: temos procedido de todo corruptamente. Primeiro pecado, corrupção. Contra ti não temos guardado o mandamento, omissão. Nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo, desobediência. Aí Neemias, porque Neemias não foi, ele não era o povo que estava lá em Judá em 586 que foi levado, ele nasceu no cativeiro. O povo que estava sendo punido era o povo de Judá. Só que ele foi alguém que nasceu durante o cativeiro babilônico, mas ele se identifica e se coloca no lugar das pessoas que estavam pecando. Irmãos, o intercessor é alguém que se identifica com o pecado alheio. É muito complicado, irmãos, porque eu tenho a impressão, pastor Ruth, que às vezes nas nossas igrejas nós estamos criando gente religioso demais. O camarada começa a estudar um pouquinho a Bíblia, um pouquinho só, ele vira um religioso, já quer botar todo mundo dentro do inferno, já quer apontar o dedo para todo mundo. Ei, preste atenção, isso não é papel seu e nem meu. Deus nos levantou para pregar o evangelho da reconciliação. É você pegar um camarada que está caído,
e você reconciliar ele com Deus. Esse é o meu e esse é o seu ministério. Não é ficar apontando o erro de fulano. E aí quando alguém peca, né? E às vezes alguém peca, e aí quando se trata de liderança, a igreja precisa julgar. Aí reúne os presbíteros, reúne os pastores, e se faz uma reunião, e a gente vê a gente falando o seguinte: tem que pagar. Age sem misericórdia, sem amor. Deixa eu falar como é que Deus enxerga uma alma, gente. Irmãos, preste atenção. Princípio bíblico: errou, aplica disciplina e restaura. A igreja não pode passar a mão. A igreja disciplina, mas a disciplina tem um objetivo. Qual que é o objetivo? É restauração. É para voltar melhor do que caiu. É para curar. É para nunca mais reincidir no mesmo pecado. Neemias é alguém que sente o pecado do povo, mas Neemias é alguém, irmãos, que ele se fundamenta nas promessas de Deus. Presta atenção no verso de número 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés o teu... Presta atenção, irmãos. Este foi o segredo do rei Josafá, e esse também é o segredo de Neemias. Neemias, ele está orando agarrado com as promessas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer uma oração eficaz? Sim ou não? Amém? Então ore agarrado nas promessas de Deus. Pastor, o que significa orar agarrado nas promessas de Deus? Tem gente que é assim: Senhor, abre uma porta de faculdade, Senhor, abre uma porta de emprego. Não é assim que ora agarrado nas promessas de Deus, não. Para orar agarrado nas promessas de Deus, você precisa conhecer as promessas de Deus. E onde estão as promessas de Deus? Onde estão as promessas de Deus? Na sua palavra. Você conhece a Bíblia? Você conhece esse livro que tem nas suas mãos? Quantos livros tem a Bíblia? Quantos no Antigo? Quantos no Novo? Quantos você já leu? Já leu completamente? Você tem ela no seu coração? Na sua boca? Como é que nós vamos orar as promessas de Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus? Quando Josafá orou lá, que Judá estava cercado por 3 povos, Josafá falou o seguinte: Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez a Salomão, porque se nós nos arrependermos e nós nos convertermos, o Senhor nos ouviria, o Senhor nos visitaria. Senhor, lembra. Mas como é que a gente vai lembrar Deus, gente? Nós não sabemos, nós não temos a palavra. Sabe o que é orar eficazmente? É você dobrar o joelho e dizer assim: Senhor, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A tua palavra diz que podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 no outro lado, mas eu não serei atingido. Senhor, eu estou amparado com a tua palavra. Me livra de todos os males, dos ataques noturnos, das setas. Isso é orar agarrado nas promessas de Deus. É você lembrar a Deus algo que Ele prometeu na palavra. É você, irmãos, isso até parece errado, mas Neemias entendia uma coisa. Ele entendia o que Josué entendia: Deus, Ele vela em cumprir a sua palavra. Sabe, irmãos, quando você ora para Deus o que Ele prometeu, Ele está empenhado em cumprir. Ele está obrigado a cumprir, porque Ele zela pela sua palavra.
Então é isso que Neemias está fazendo aqui. Agora preste atenção, preste atenção. Se, o verso número 8, a parte B, se transgredires, eu vos espalharei por entre. Presta atenção. Toda vez que você pecar, eu falei um pouco disso ontem e vou falar isso de novo. Toda vez que um crente peca, um crente é disciplinado por Deus. É, pastor, é. Irmãos, o que diz lá em Deuteronômio 28? Obediência gera o quê? E desobediência gera disciplina. Disciplina. Então, se você obedecer, vai gerar bênção. Se você desobedecer, vai gerar maldição, vai gerar disciplina. Agora preste atenção, porque Neemias, ele entende isso. E você precisa entender que, como eu já falei aqui, disciplina não é castigo. Irmãos, tem hora que a voz de Deus não é suficiente. Tem hora que você está lá brincando com o pecado, no abismo, e Deus fala: volta, filho, volta. O Espírito Santo acendeu uma lanternazinha, uma luzinha. Não, não vai. Você ouve? Não. Você volta? Não. Aí o que Deus manda? Disciplina. Sabe por quê? O principal foco de Deus, irmãos, você tem noção o quão precioso você é para Deus? Que Deus é capaz de disciplinar você, porque Ele te ama. Deus é capaz, irmãos, de disciplinar um filho, para que o filho não se perca, para que o filho volte para o caminho certo. E é isso que está acontecendo com Judá. Eles estão sendo disciplinados. Agora veja, o verso de número 9: mas se vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trareis para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar. Irmãos, quando a gente é disciplinado e a gente se arrepende do erro, como é que lá na parábola do filho pródigo o pai está? De braços abertos para nos receber de volta. O Senhor está de braços abertos para nos receber. Glória a Deus por isso. Agora preste atenção, verso de número 10: estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgataste com o teu grande poder, com a tua poderosa mão. Irmãos, você já pecou alguma vez? Tenho certeza que sim. E sua alma ficou abatida? Você ficou triste? Aí você dobra o seu joelho, desculpe da expressão, com a cara mais lisa do mundo, diante de Deus. Aí fala assim: Senhor, eu pequei, mas eu ainda sou o teu servo. Oh Senhor, eu errei sim, mas eu ainda sou fiel. Eu sou crente. Eu estou aqui, Senhor. Me perdoa. Irmãos, isso é ser crente. Neemias trata de reconstrução, de recomeço. Quem é que nunca precisou recomeçar? Quem é que nunca precisou juntar os pedaços e dizer: Senhor, eis-me aqui para me começar de novo? E nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias nós estamos na igreja ou na nossa casa, dobramos os nossos joelhos e: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu peco demasiadamente, mas eu ainda sou o teu servo. É isso que Neemias fala. Eles ainda são o teu povo. Tu és o Deus da aliança, Senhor. Tu não podes quebrar a aliança, Senhor. O fato de nós termos pecados contra Deus não tirou da gente o privilégio de ser filho de Deus. Verso de número 11:
e eu estou finalizando. Neemias é alguém que associa devoção com ação. Verso número 11 ele diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias está orando pelo que mesmo? Ele está orando porque ele foi informado que os muros de Jerusalém estavam derrubados, que as portas estavam queimadas, que o povo estava em desprezo e grande pobreza. Ele está orando por isso. Só que Neemias, ele é empregado. Neemias não é patrão. Não é ele que dá as ordens. Eu pergunto a você, um funcionário pode sair da empresa quando quer? Um simples funcionário, será que tem recurso para reconstruir uma cidade? Só que ele é líder. E eu falei ontem o quê? Que liderança é o quê? O que é liderança? Influência. Ele é líder. Ele não tem dinheiro. Ele é funcionário. Mas ele tem o quê? Influência. E a oração dele é essa: Senhor, eu só tenho uma chance. Pastora Ruth, uma única oportunidade. Sabe o último pênalti da Copa do Mundo? Se fizer o gol, é campeão. Se errar, segundo lugar. E ninguém lembra de segundo lugar. Eu só tenho uma chance, Deus. E eu preciso alcançar o coração de um homem. Porque a reconstrução de Jerusalém, as portas práticas, só vão ser abertas se passar pelo rei Artaxerxes. Ele diz: Senhor, eu só tenho uma chance. Que o Senhor possa me conceder sucesso quando eu estiver na presença do rei. Porque eu vou apresentar minha causa diante do rei. Agora preste atenção, irmãos. Porque o intercessor não é só alguém que ora. A gente tem muito isso na nossa cabeça. O intercessor é aquele que ora, que levanta, que jejuma, que... Não, o intercessor é alguém que ora, que jejuma, que clama, mas alguém que age. Alguém que se levanta. Alguém que faz alguma coisa. E se nós formos fazer alguma coisa só quando a gente tiver, a gente não vai fazer nunca. Eu não tenho, mas eu conheço alguém que tem. Eu não tenho recurso, mas eu conheço alguém que tem recurso. Eu não posso reconstruir uma cidade sem recurso. Agora preste atenção, porque eu vou finalizar e nós vamos observar uma coisa. Vai para o capítulo número 2, eu estou finalizando. Capítulo número 2, versículo 1 e 2 diz assim: olha, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Aí presta atenção, irmãos. Neemias ora, Neemias jejua. Quantos dias Neemias orou e jejuou? 120 dias. Então não é alguém que vai para a peleja despreparado. Aí no dia em questão, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, entra Neemias na sala do trono, onde o rei ficava. Como é que ele entra? Como é que ele entra? Triste. Eu pergunto a você: o senhor já foi gerente de uma grande loja? O senhor quer do teu lado um funcionário triste? Pessimista? Alguém quer? Quer, Clécio? Dá certo? Não dá. Imagina você entrar triste na presença do rei. Camarada que pode mandar te degolar assim, ó.
Só que aquela tristeza, pastora Ruth, de Neemias era estratégia. Irmãos, o negócio era tão sério que ninguém poderia entrar na sala do trono, do rei, e ninguém poderia falar com o rei. Ninguém, nem a esposa, nem a rainha. A mulher do rei não poderia entrar lá e dirigir a palavra a ele, se ele primeiro não apontasse o seu cedro. Ninguém poderia se dirigir ao rei. Aí Neemias entra como? Por que ele entrou triste? Porque ele precisava despertar uma pergunta no rei. Quem teria que iniciar o diálogo? Neemias. O rei, era o rei que precisava falar, não era Neemias. Então Neemias, ele, de propósito, estrategicamente, isso é tato, pastor Ruth, é sabedoria. Ele entra triste. Ele entra triste. Aí o verso de número 2 diz o quê? E disse o rei: por que está triste o teu rosto, se não estás doente, nem de tristeza do coração? Aí olha o que Neemias diz: então temi sobremaneira. Irmãos, é coisa séria. Dali, pastora Ruth, daquele momento para frente, a reconstrução de Jerusalém estava em jogo. E o Neemias temeu sobremaneira. Aí, irmãos, olha o que Neemias vai falar no verso número 3. E lhe respondi. Olha como Neemias se dirige, irmão: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas? Notem uma coisa: Neemias não cita o nome da cidade. Qual cidade era essa? Jerusalém. Por que Neemias não cita a cidade de Jerusalém, gente? Ele disse o que? A cidade dos meus. Por que ele não cita a cidade de Jerusalém? Porque a última informação que o rei tinha sobre Jerusalém qual que era? Falei ontem. Esses judeus que voltaram com Zorobabel, eles querem o quê? Rebelião, revolta. E Neemias é estratégico. Porque talvez se ele falasse assim: ô rei, a Jerusalém lá está com as portas queimadas, ele podia suscitar no rei o quê? Uma resistência. Porque nenhum rei gosta de rebelião, nenhum líder gosta. Aí ele é estratégico, diz assim: a cidade dos meus pais. Ele é sábio. Irmão, você conhece gente, meu querido, que sabe falar com Deus, mas não sabe falar com pessoas? Com a gente assim? Tem gente, irmãos, que perde a peleja porque não sabe se comunicar. Às vezes, irmãos, para o milagre acontecer, você tem que passar por algumas pessoas. E você precisa saber se comunicar. Você precisa saber agir. Você tem que saber o tempo de falar, como falar, com o tom de voz que você vai falar, qual é o tom de voz que você vai usar. Então tem gente, irmão, que perde a peleja, não é pelo que falou, é como falou, é a maneira que falou. Então Neemias, ele é estratégico em colocar não o nome da cidade. Ele tem sabedoria, ele fala na hora certa. Agora preste atenção, verso de número 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus que está no... Quando o rei ouviu aquilo, ele falou assim: então tá bom, Neemias, o que você quer? Aí o texto diz que Neemias fez o quê? Orar. Mas será que ele falou assim: peraí, rei, licença, excuse me, vou ali no cantinho, deixa eu fazer uma oração para ver o que Deus me diz? Será que foi assim? De forma alguma. Foi oração relâmpago. É aquela oração que a gente faz só na nossa mente, que ela não é verbalizada. É assim, pastora Ruth, a hora é agora. Deus, tudo depende do que eu vou pedir. A hora é essa. Toma a frente. É aquela oração que você faz assim, ó: então orei ao Deus dos céus.
Isso é fantástico. Eu não vou falar mais nada porque isso é conteúdo da próxima mensagem. Mas sabia que Deus ele pode realizar sonhos que são humanamente impossíveis? Se eu e você se colocar nas mãos de Deus para fazer, Ele pode fazer. O que você olha, o que eu olho e não tem esperança, 148 anos debaixo de escombro, Deus ele pode fazer. E não é pela ação de uma multidão, irmãos. É um único homem. É um único homem que se dispôs a fazer. E esse homem, ele além de ser um consolador, de estar perto dos homens, além de ser um intercessor, de estar perto de Deus, ele é um homem que tem o quê? Sabedoria, tato, estratégia. Vamos levantar.